Começa aqui agora mais um Cena e Ação. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Para quem não me conhece, sou Yolanda Brazão, teatróloga, poetisa, diretora artística. Estar aqui respirando, podendo falar com vocês, é um presente divino. Vamos valorizar a vida. Cuidem-se. Bem, mas hoje vamos conhecer um pouco sobre a vida e a obra do escritor, do poeta Pedro Ferreira. Seja bem-vindo, Pedro Ferreira. Boa tarde. Então, eu sou o escritor Pedro Ferreira, aqui da Baixada Fluminense, e é um imenso prazer poder participar mais uma vez desse nosso programa tão interativo que é o Cena e Ação. Hoje a gente vai responder algumas perguntas da minha amiga Yolanda Brazão. Quando você começou a escrever? Quando, como e por quê? E o que levou você a trilhar esse caminho da escrita? Poxa, legal. Essa semana mesmo eu estava bem pensando nisso. Caramba, que eu estou começando a escrever a minha biografia. Opa. E aí o que acontece? Acredito que eu leve aí um bom tempo para escrever. E o que me fez, o que motivou a fazer tudo isso, a escrever, a chegar a esse número de livros já publicados, assim, são as emoções, né? Aquela coisa assim que você sente a vontade de fazer, vai lá, põe no papel e depois manda publicar. Então, o que motivou? Poxa, eu comecei a fazer uma faculdade tarde. E aí, aos 35 anos, quando eu precisei não, né? Mas quando eu comecei a faculdade, a questão de ler muito, então isso foi mostrando um caminho bacana, que é essa questão de escrever. Então, um dos motivos foi a questão de precisar fazer muitas pesquisas por conta dos trabalhos na faculdade. E aí depois aconteceu também na pós-graduação a questão de fazer o teu trabalho, então não tem jeito. E escrever hoje é uma coisa assim que parece que está no sangue, já são 20 anos, então quer dizer, já temos um caminho já percorrido. Trilhado, né? Então, é gostoso quando aparecem as perguntas desse gênero, desse tipo, para poder tu tentar mostrar, né, o teu caminho. Que Sim, não é... mostrar que as pessoas, elas ficam, como que ele começou a escrever, o porquê que ele, qual o motivo que levou a tomar essa decisão de escrever, como surgiu, porque essas perguntas ficam na cabeça de todo mundo. E assim, nós, escritores, poetas, temos um processo de criação, que vai desde a observação, né, a imaginação, ou até o mesmo das experiências, vivenciadas. Como é que é o poeta e escritor Pedro Ferreira? Conte-nos sobre o processo de criação dos seus poemas, dos seus romances. Fala um pouquinho aí sobre como que você cria, qual o processo que você usa, qual é o recurso que você utiliza para escrever, por aí mais ou menos. Então, escrever é algo assim tão gostoso, tão bacana, que a todo momento você está criando. Não tem como, você está num lugar, você está no teu trabalho, numa viagem, observando. Né? E aí aquilo tudo fica na tua cabeça. Então quando você senta, pega o papel e a caneta, que começa a viajar em tudo aquilo que você quer, aí você vai buscando. Por exemplo, na maioria das vezes eu fico com os bolsos cheios de pedacinhos de papel. Por quê? Eu esqueço. Então, a hora que eu lembrei de algo bem bacana, hoje, por exemplo, pela manhã, eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, a mulher madura é uma jovem sedutora. Caracos, eu ouvi isso. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Martelando. Aí hoje eu escrevi sobre essa coisa, que a mulher madura é igualzinho a uma jovem sedutora. E aí é por conta do encanto que a mulher tem. Então, como eu gosto de falar e exemplificar sempre, eu tiro a mulher ali como meu centro de inspiração. Haja visto que dentro dos romances
e das poesias. Por exemplo, esse romance aqui, A Coisa Mais Linda, é um romance onde, de um filme, eu consegui extrair uma ideia para contar esse romance. Desse livro, Esguicho. Esse livro são 200 poesias, algumas delas bem ousadas e sensuais. Eu digo ousada no sentido de ousada no sentido de que você mexe mesmo com a cabeça. E aí a gente fala algumas coisinhas aqui que, assim, vamos dizer que seria proibido para menor de 18 anos. Bom, mas falando desse livro, tá vindo agora o Esguicho 2, já que esse aqui, que é só poesias, teve uma grande saída. Então, eu tive a ideia de fazer o Esguicho 2. Deve estar chegando aí nesses dias. E o que é? Eu tentei mostrar a grande dificuldade que vocês mulheres têm no sentido de... E aí, mulheres? No sentido do casamento, no sentido do dia a dia, do medo. E aí a gente aborda alguns assuntos, tipo o orgasmo feminino. Uma grande dificuldade entre muitas mulheres, a gente não pode generalizar. Eu faço a pergunta e você fica aí pensando e se possível depois responda lá nas redes sociais. Sim, nós já gostaríamos de saber a sua opinião sobre o que ele está falando. Dentro das entrevistas feitas com algumas mulheres, a gente conseguiu perceber que casamentos com 15, 20, até 30 anos, e a mulher que não consegue gozar. Olha só. Porque... É falta de conhecimento. De conhecimento, e justamente. Aí, quando a gente fala de... Exatamente, cara. Quando a gente fala de... Mas sabe qual é esse conhecimento? É que ela não conhece o corpo dela. Isso. Nas outras entrevistas eu já comentei a respeito disso, né? Até brinquei do ponto G, H, I, F, L. É você se conhecer, tanto o homem quanto a mulher. Sim, ter os mesmos direitos. Existe. Não tem essa, porque só o homem pode, a mulher não pode. E existe... Vamos acabar com esses tabus. Masturbação não é nada... anormal. Sim, é normal, e tanto vale para ele como para mim. Bom, por que não? E o fato de escrever sobre esguicho é um dado que muito poucas pessoas conhecem. Ou seja, apenas de 2 a 3% das mulheres conseguem ter esse êxtase, essa sensação tão gostosa na hora que está... do ato sexual. Na hora então, do envolvimento, na hora exatamente. do amor, Então, para você ter uma ideia... Cara e rola. Como você tem a questão da mulher, vamos dizer assim, de uma média de 20 anos, que nunca conseguiu chegar ao êxtase, a gente tem esse mínimo possível aí de mulheres que conseguem chegar tanto que acontece essa condição do esguicho. Cara, sensacional o livro. Múltiplos orgasmos. Outro dado interessante. Sabia que numa transa bem bacana, a mulher consegue chegar a mais de 200 orgasmos? Faz múltiplos orgasmos. Isso. E tem mulher que não consegue nenhum. Então, é por isso, mulheres, vocês precisam ler mais, se conhecer mais. E se conhecer mais. Por isso, o livro Esguicho 2. É uma crônica que a gente fala sobre todos esses tabus, todos esses problemas. Vocês precisam ler. É um grande livro. É um grande livro. Leia. Aí fica a dica. Né? Sou um cara romântico, ao mesmo tempo explosivo. Tem alguns amigos que dizem que eu sou, como é que se diz? Bipolar. Porque olha só, Yolanda, às vezes a gente está batendo um papo aqui, uma entrevista é sempre um belo papo. E aí você vê que tem uma serenidade, mas por quê? A gente está na mesma sintonia. Está relaxado. Tá? E aí, quando você está numa situação
por exemplo, do comércio, onde você às vezes encontra com pessoas, caramba, desagradáveis. Não tem como você ficar como um bom moço, exatamente. Então, o Pedro é o dia a dia. Eu sou um cara educado, procuro ser atencioso com todos, como falei para você. Para os meus fãs, eu coloco lá uma notinha em agradecimento, porque eu sei que ninguém é obrigado. Sim. Caramba, não custa nada. Então, quer dizer, eu sou simples. Eu sou isso aí, não sou de luxo. Não gosto de quem fica de narizinho em pé. Porque tem. Às vezes achando você... que é o rei da cocada preta ou da cocada branca, não sei. Tá? Então, quer dizer, sabe, é melhor que todos por aí. Então é isso. Eu sou um cara simples, gosto de viver com todos. Procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, onde eu possa agradar a todos, até mesmo no meu comércio, procuro ser um cara atencioso, educado sempre. E uma coisa que a gente precisa, Yolanda, e a gente já falou disso algumas vezes, a gente precisa ser sempre muito humilde e ter gratidão com tudo aquilo que nos é dado. Sim, eu concordo com você. Porque a vida é dada. E a gente precisa saber fazer com que isso seja agradável. Eu diria assim, gentileza gera gentileza. Eu sou gentil com você, você é gentil comigo, e nós, nessa troca, chegamos num lugar onde poucos chegam, entendeu? Falando dessa frase carinho, aí. Né? Isso. Eu tenho troca de conhecimento, troca de tudo. Isso. Tá? Eu te dou o que eu sei, você me dá o que você sabe, e a gente junta tudo isso. E soma. Por isso a campanha tem uma frase muito interessante que diz assim, um gesto de carinho gera uma onda sem fim. Ou seja, nunca vimos um mar sem ondas. Então, quer dizer, o carinho tem que ir pelo mesmo caminho. Sim. Essa questão do carinho, da gratidão. Então, lembre aí, passe para seus amigos. Um gesto de carinho gera uma onda sem fim. Eu gostaria que você recitasse um poema dos que você mais gosta para todos nós aqui, para você também aí. Você aceita? Mas, só um detalhe. Nós precisamos saber quantos livros escritos você já tem. Você nem falou. Esquecemos de falar. Tão importante. E agora você, antes de recitar esse poema, eu gostaria muito que você falasse do que os romances, quantos livros de romance você tem, quantos livros de poesia você tem, para que nós possamos ficar sabendo das suas, né? Sim. Bom, a questão da quantidade... quantidade, queremos saber quantidade. Bom, hoje nós temos 35 livros já publicados. Esses 35 livros é o quê? São romances. São coletâneas, né? Crônicas, romance. Coletâneas nenhuma. Não. São romance, crônicas, romance e poesia. O total de 35. Isso. E está chegando mais 2. 37, então. Isso. Não, 35 já publicados e 2 que estão chegando. Sim, 35 com mais 2, 37. Isso. Então, 37 livros nesses 20 anos. Nos 20 anos de carreira. Agora, eu consigo dizer para você que hoje já passaram de 3.500 poesias já escritas, todas elas inéditas. Com relação à quantidade de livros de crônica, eu tenho uma matemática assim, simples na minha cabeça, que é mais ou menos assim. Eu escrevo 3 livros de poesia, e aí eu escrevo um crônica ou um romance. Legal. E aí mais 3 livros de poesia, né? Exatamente. Aí eu coloco uma crônica ou um romance. Esse que eu mostrei para vocês, a coisa mais linda do mundo, a coisa mais linda, foi o último romance. E a última crônica foi a diversidade. Ou melhor, diversidade. Eu venho falando desse universo LGBT de uma forma bem complexa, que é uma forma bem complexa de se falar, e fui a campo fazer pesquisas, e as pessoas que
se propuseram a falar sobre o assunto. Foi bem interessante, uma coisa bem bacana. Então o livro, nas redes sociais vocês conseguem ver o livrinho, Diversidade, e um livro bem contemporâneo, sabe? A gente tem falado de algumas coisas ali que de fato a gente desconhece, né? Então, quer dizer, esse mundo homofóbico, gay, esse mundo é grande e interessante. Você entende? Interessante. Então, quer dizer... Simples e complexo, né? Simples porque você vai viver a tua vida, ninguém tem nada a ver com isso, cara, você faz o que bem entender. E complexo porque a gente consegue perceber alguns pontos que fogem do que é tradicional, né? Então, Sim. Quer dizer, a complexidade ali torna-se uma barreira, aquela coisa assim que às vezes pode te incomodar, mas aí a gente precisa enxergar de uma maneira geral, né? Então, quer dizer, é bem assim. Então, nós vamos ter agora você recitando um poema. Certo? Sim, eu vou usar o celular, porque uma curiosidade que já me perguntaram sobre, dentre essas poesias, tem muitas que já foram muito bem usadas, mas eu nunca consegui gravar uma poesia. A que eu escrevi hoje pela manhã, a que eu escrevi hoje pela manhã, eu não lembro. Você está me entendendo? Tá entendendo? Preciso consultar. Tá, agora vocês vão ter o prazer e a honra de ouvir, né, o Pedro Ferreira declamando. Ok? Sedutora, ouço o teu silêncio. Felicidade é fogo, é saber reconhecer e viver esses momentos, apesar de todos os desencontros, é enfrentar os medos, os desafios, os sentimentos. A mulher madura é uma jovem sedutora que, com encanto, te faz refém, te faz suportar a dor, e um canto te faz ouvir o silêncio do teu domínio. Por isso, tanta poesia, pois é tempo de muitas madrugadas frias e muitos cobertores. Que tal lá pelas tantas, você ali deitada ao lado, de corpo quente? Agora traz alegria e que garante uma pitada de poesia sem hipocrisia, sem interferência. Seja lá de quem for, seja lá o problema. Pois a falta de sensibilidade, a falta de amor é tanto que o mínimo adianta. A falta de tempo é tanta que os segundos são importantes. Você é o início de um vício e a tua ausência é um suplício. Mas está chegando a hora de mudar tudo, de tudo mudar. O melhor da história da sedução, do encanto, será esse momento que quando chegar, não sobrará amor, paixão, apreço, lugar, alegria ou devoção. Ou seja, acredite. É outro detalhe que não ficou bem claro, é que essa entrevista de hoje aconteceu o quê? O entrevistador foi entrevistado. Porque o programa Semeação tem como protagonista o Pedro e Ferreira, Yolanda. Eu e Pedro entrevistando as pessoas, os artistas. Tem do outro lado a Anne Faria e tem mais uma companheira que ainda não apareceu por conta da pandemia. Sim. E de repente hoje o entrevistador foi entrevistado. O que aconteceu? Agora nós queremos agradecer aqui a sua presença, amiga, e esperamos poder contar com vocês nos próximos programas. É assim, o Pedro, eu, a presença de vocês e a presença do Pedro também, porque sem vocês, sem o Pedro, nada poderia acontecer. E é mais ou menos por aí. Agradecer a esse nosso momento. E eu quero desejar a todos vocês muita luz, muita paz. E em breve nós vamos nos ver. E aí, Pedro,
agradece. Bom, de fato, a gratidão, o agradecimento, a vontade de poder levar entretenimento é sempre muito agradável, e a recíproca da minha amiga Yolanda Brazão não é diferente. A ideia que nós temos é de fazer um programa bacana, onde a gente possa trazer os nossos amigos, escritores de teatro, diretores, para que possa estar falando um pouquinho como aconteceu hoje comigo, no sentido de mostrar um pouquinho do que nós temos na nossa Baixada Fluminense. O programa tá aberto. E eu vou até mais longe com vocês. Você que está vendo esse programa de hoje, se você é poeta ou se você é poetisa, faz um negócio para nós. Grava a tua poesia, recita a tua poesia, pega o teu celular, grava e manda pra gente, que aqui a gente, no nosso próximo programa, a gente coloca a tua poesia. Então, o que você achou da ideia? Vamos nessa? Show, bacana, isso aí. Então, gente, ficamos por aqui, nos vemos numa próxima oportunidade. Bye, bye. Beijo, beijo Tchau. de luz.